Bem, vamos lá, pessoal. Vamos estar dando continuidade aqui. Nós estamos falando sobre o dilema do transhumanismo, né? Vamos voltar a isso exatamente. Nós estamos aqui no dilema do transhumanismo. A nossa ideia é conceituar então um pouco mais como que essas tecnologias que levam a uma visão de um ser humano melhor, de um mundo melhor, aperfeiçoado, de uma humanidade, não é? Que compartilha de todo um jardim digital maravilhoso, colide com a, a nossa visão de mundo cristã, com a nossa antropologia da Imago Dei. Nós começamos a apresentar um pouquinho aí o dilema do transhumanismo e o que a gente vai estar fazendo aqui, né? Eu só vou estar inserindo esse dilema num autor que pode nos ajudar em muito, que é o Bavinck. Por quê? O dilema do transhumanismo, como a gente percebe, ele é um dilema que se apresenta simplesmente hoje como se fosse um assunto só tecnologia. E de formas como aceitar ou não aceitar, né, a melhoramento genético, como de forma talvez a pensar que essas coisas são inevitáveis, como a gente escuta muito isso, que a tecnologia é inevitável e quem não aceitar ela vai ficar para trás, porque toda tecnologia traz progresso, não é? E a gente então começou a refletir, será que realmente é assim? Né? Será que realmente essa cosmovisão que busca o pós-humanismo, que busca nos levar para um estágio de uma humanidade muito melhor por meio da tecnologia, é mesmo uma cosmovisão válida? Não é? E o que a gente percebe? Que, primeiramente, a falta aqui no transhumanismo, aí, no pós-humanismo, um pressuposto básico para o cristão. É a ideia de que nós somos pecadores. Esse otimismo que está envolto em toda a ideia com a tecnologia, ele se esquece de algo básico. O ser humano não é neutro, não é nem sequer bom, evoluído e busca isso. O ser humano, ele é pecador. A Imago Dei, na narrativa cristã, se encaixa perfeitamente na narrativa da criação, que é a de redenção. E quando nós esquecemos de tudo isso, nós esquecemos o sentido de analisar, né? De pegar as propostas e promessas diante de nós e colocar dentro dessa narrativa, a gente acha que as coisas podem ser melhores. A gente, por exemplo, abraça a tecnologia achando que vai tudo ficar bom. E não é tão assim. Não é? A gente pode parar para pensar no século passado. Para mim, assim, uma descoberta incrível, né, um desenvolvimento incrível é o da bomba atômica. As questões aí que envolvem física e química nuclear, elas com certeza de longe são o grande avanço da humanidade, mas você vê como que isso foi usado? A bomba atômica. Então a tecnologia trouxe o avanço e todo mundo melhorou. Não, quase extinguiu aí uma civilização. Dentro desse mesmo exemplo, tem até um filme muito legal, chama O Preço da Verdade, é com o Mark Ruffalo e a Anne Hathaway, que eles mostram justamente não lembro agora se é um físico, alguém que trabalhou nessa questão da, do projeto, e ele percebeu que ele conseguiria comercializar uma daqueles conceitos que é do carbono para fazer teflon e usou na cozinha. Então, a tecnologia que eles desenvolveram no laboratório para a guerra começaram a aplicar em toda a vida. Né? Não vou dar spoiler do filme, mas depois você vê como que acaba, né? essa questão da tecnologia e de como o ser humano descobre. Né? O único spoiler que eu vou te dar é o que o ser humano usa, né? Nunca é para promover o bem, geralmente é para promover lucro, 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 indústria, império e o bem só meu, de forma egoísta. E o transhumanismo, justamente, ele é um dilema que se põe aqui perante nós, porém ele justamente, não vou nem dizer que ele colide, mas ele falta de direção ética. Ele falta de uma reflexão de pressupostos. Por simplesmente aceitar e falar, tudo bem, nós evoluímos, nós chegamos até aqui, nós somos, né, nosso próprio ícone, ele falha nessas coisas básicas e por isso que ele fala, vamos para o próximo, não é?
O Schatzer, ele vai dizer isso. Ele vai dizer que o ser humano, e ele leva em consideração a questão do pecado, o ser humano, ele, quando conhece algo, ele não conhece para participar, porque ele esqueceu da sua, digamos assim, função como imagem de Deus. O ser humano ele quer conhecer para dominar a natureza. Ele quer conhecer o próximo para dominar sobre o próximo. Ele tem essa atitude que não resulta em união, mas em separação. Em vez de conhecer para saber qual que é o seu lugar, para falar, peraí, eu sou imagem de Deus, eu sou criado como ser humano, qual que é o meu lugar na criação? Ele quer ter um lugar acima da criação e dominando, subjugando ela. Ele quer justamente conhecer tudo que ele pode sobre física, química e qualquer leis naturais para o quê? Para poder controlar e usar. E justamente o pós-humanismo ele não vai ser alcançado por conta disso. O transhumanismo ele promove uma cosmovisão que se esquece disso fundamentalmente. Nós não vamos chegar como humanidade a um estágio pós-humano. E se alguém chegar a esse estágio pós-humano, né, se possível, você pode ter certeza que ele não vai chegar lá salvando todo mundo. Né? Então, essa chamada aspiração prometeica que nós temos, ela falha aí. Ela falha também, agora como dilema, no sentido de não ter base ética para falar, peraí, o que é avanço? Quem disse que mexer na engenharia genética é um avanço? Quem disse que, por exemplo, viver mais é melhor? Será que viver mais não é viver com mais sofrimento? Ah, mas chegar aos 120 anos perfeito e morrer com 120 anos, será que isso realmente é bom? Desejável? Né? Quem define o que é ou não progresso? O transhumanismo? E nós vamos perceber que ainda que eles não queiram ditar normas éticas, né, os movimentos de pós-humanismo, eles fazem isso. Hoje eles fazem de forma mais branda, mais relativa, mas eles fazem isso. Ainda que de forma pressuposicional, eles o fazem. Então a gente vai entender isso melhor, inclusive, justamente com um autor muito especial, que é o Bavinck. Né? Nosso caro Bavinck, Herman Bavinck, ele teve um contato com essas questões. Né? Não exatamente nos termos que nós temos hoje, tá? Mas o Bavinck ele fundamentou o seu conceito de Imago Dei e justamente esse conceito de Imago Dei ele foi fiel, ele foi bíblico, ele foi categórico ao apontar os desdobramentos éticos de tudo isso. Né? E nós temos aqui em oposição a ele, como se fosse um versus aqui, né? Uma luta, o Nietzsche. Né? E o Nietzsche, obviamente, é o grande representante dessa ideia aí do super-homem, do pós-humanismo, tá? O que é importante a gente deixar bem claro aqui? É que nem Nietzsche nem Bavinck eles estão ambientados com esse dilema transhumanismo pós-humanismo nos termos que eu estou trazendo aqui, tá? São autores do século passado, isso eu vou deixar claro, apesar de para mim ser muito óbvio. Né? Nenhum dos dois está falando de modificação genética e por aí vai. Ah, mas qual que é o ponto interessante para nós? É que os dois autores estão lidando em termos principalmente filosóficos. Né? Os dois autores lidam com essas questões. Até para introduzir um pouco aqui cada um deles, tá? O Bavinck ele não teve contato direto com Nietzsche. Tá? Então você não tem, por exemplo, vamos pensar assim, um livro que o Bavinck quis refutar as ideias do Nietzsche, algo assim. Não, muito pelo contrário. Você vai ter no Bavinck ali que é contemporâneo de Nietzsche, né? Você tem ele tendo um contato bem breve. Inclusive, ele tem uma referência breve ao Nietzsche, quando ele diz que o Nietzsche era um dos autores que como que ele fala? É desses autores que defende o prazer acima de tudo. Inclusive, o Piper hoje ele é chamado assim, só que questão hedonismo. Ele diz que o Nietzsche é um filósofo hedonista. Então é bem assim.
Porém, o Bavinck ele, né, não estava tão atento, não estava tão a par dessas questões, não tendo um diálogo com Nietzsche. O que, que vai acontecer enquanto eles são contemporâneos? O Nietzsche, depois da sua morte após o ano 1900, ele vai ver isso de forma muito difundida. Tá? Inclusive, quando as ideias do Nietzsche do super-homem estão no auge, a gente já não tem mais uma atividade tão produtiva do Bavinck nesse sentido. Tá? O que, que você vai encontrar de reflexão mais produtiva nos escritos do Hermann Bavinck sobre a filosofia da revelação? Ali ele fala sobre aperfeiçoamento, ele fala sobre essas questões de melhoramento e como que elas são analisadas, né, de forma filosófica, partindo obviamente, da revelação. Né? Uma coisa também muito importante, fazer aqui a questão introdutória, não vou de maneira alguma dizer que as ideias, tanto do Nietzsche quanto do Bavinck, elas, talvez trabalhadas hoje, nas categorias atuais, sejam defendidas por ele. Tá? Por exemplo, eu penso que na maioria da questão do Bavinck, sim, agora do Nietzsche nem tanto. Né? Conceituando isso para deixar bem claro. Nietzsche ele defendeu o super-homem, ele defende a questão do poder, da dominação e tudo mais. Mas muito autor, a gente sabe disso, ele, por exemplo, não seria tão a favor do nazismo. Né? Eu sei que tem filósofos que vão dizer que sim. Eu, tá, essa é a minha opinião particular, principalmente do que eu leio partindo da genealogia da moral do Nietzsche. É a consequência lógica. Nazismo, é eugenia, é a autocriação, realmente você eliminar os fracos, é um dos métodos tá, do forte viver, não tem como escapar disso. Mas, né, vamos tentar ser ponderados, tem gente e pode necessariamente não ser o caso, tá? Você talvez que o Nietzsche diria, não, peraí, minhas ideias são para o próximo homem, mas não nesses termos. Tá? Pode ser o caso. Todavia, os dois eles servem para o propósito aqui que eu quero, que é justamente de conceituar o transhumanismo e o pós-humanismo em termos mais históricos e filosóficos. Os dois eles vão servir para isso, tá? Já porque o Nietzsche traz uma nova ética, ele deixa isso bem claro. Né? Para ele, a ética judaico-cristã, a ética bíblica, é uma ética fraca, é dos fracos, e ele traz a ética do poder, daquele que vai emergir, daquele que vai evoluir e vai dominar. E é isso mesmo, ele tem que assumir o seu lugar na dominação. Então, os dois realmente eles estão em choque em relação a isso. Isso é um ponto irredutível de contato entre os dois. Né? Tanto que o Bavinck, o que vai dizer? Que o homem moderno, tá, e que não necessariamente está dizendo que é o Nietzsche ou a filosofia do Nietzsche, mas se aplica ao niilismo, não sentiu mais como uma criatura miserável, ou seja, um Adão expulso do Éden, que havia decaído do seu estado original e deixou de ver a Terra como um vale de lágrimas, que substitui o paraíso original. Ele, então, não é capaz de conceber nada mais maravilhoso do que esse belo mundo que evoluiu dos princípios mais significantes. Então, olha só, a visão aqui do pós-humanismo, que é aquilo que não era nada significante, e alcançou o ápice no seu desenvolvimento grande e poderoso, né, do ser humano aqui. Em sua própria estima, ele não é uma simples criatura, mas um criador e redentor de si mesmo e da sociedade. Então, o que nós temos aqui no pós-humanismo, e hoje pode ser mais suavizado, mas isso está na sua base, é essa ideia de que eu sou meu criador e redentor. Sou eu que vou me redimir, sou eu que vou evoluir, sou eu que vou resolver meus problemas. Né? E hoje, como isso é traduzido para nós? Eu vou resolver com tecnologia. Né? A tecnologia virou a mágica. Basicamente, hoje a tecnologia a mágica do ontem, é tudo com tecnologia se resolve. Eu tenho um problema? Mais tecnologia. Agora, o que, que nós vamos ter aqui? É que, principalmente nesse ambiente do século passado, como você é muito desacreditada, você teve aí muitos questionamentos que envolvem a fé, e não só essas questões aí de filosofia, tecnologia, mas até a questão da relativização, né, do, do ser humano, o Nietzsche ele ofereceu, principalmente para a sociedade europeia, uma visão muito interessante, uma visão muito alternativa. Né? O Nietzsche ele trouxe algo que para eles era plausível e que justamente fazia frente à fé cristã. Né?
Que ficar aceitando essas coisas é covardia, é fraqueza. O que o Nietzsche ele vai dizer é o seguinte: nós temos que rejeitar tudo isso que é do cristianismo. Ele literalmente incentivou a sociedade europeia, né, e a humanidade geral, a ir além do bem e do mal. Né? E, obviamente, essa lógica que vai além do bem e do mal, ela também tem que vir de alguém que é além do ser humano. É o pós-humano que vem com essa ética. Né? E quem que traz essa cosmovisão para nós? É o transhumanismo. Né? O que só que nós vamos perceber aqui, principalmente nos frutos dessa moral, né, pós-humana do Nietzsche, é que nós vamos ter uma sociedade eugenista. Né? Nós temos, inclusive, aqui, esse capítulo especial, eu referencio muito, eu posso ser que eu falei errado, mas é o McCullough, que eu citei lá no primeiro vídeo. Eu trago ali a revista eletrônica dele, né, o livro, onde que ele mostra que na sociedade europeia que aceitou isso, o que aconteceu? A esterilização foi promovida. É o princípio básico. Se nós precisamos melhorar, vamos promover então mais, né, fertilidade para quem pode, para quem é saudável, para quem tem padrões melhores. Né? Isso é interessante porque é sempre assim, quem define os padrões? O transhumanismo vai dizer, não, a gente não vai definir, mas eles definem. Não é? Nesse mundo mais digital e padronizado ainda que a gente pregue a diversidade, o que você percebe é cada vez mais uniformidade. Embora você pregue que tem que ser diverso, colorido e para todo tipo de gente, isso é mentira. Cada vez é promovido mais um estilo de gente, mais um estilo de vida, e os outros eles são apagados. E isso, né, enfim, a gente viu no caso de forma mais descarada no século passado, por exemplo, não só promover então incentivo, mas também esterilizando. Eles relatam que quem era deficiente, pessoas que eram surdas, cegas, até o oculismo, que eles para eles tinham estudos que era genético, também tinha que ser esterilizado. Pessoas que fazem um teste de inteligência era tido como inferior, também esterilizado. Pessoas consideradas degeneradas, todo tipo de gente, né? Tanto que que o Bavin que ele vai ver que a remoção dessas pessoas, não era justamente a nova norma. O Bavin vai falar, essa é a norma de dominação, ser para essas pessoas. Agora a pergunta é, isso é progresso? Isso leva o ser humano para algum tipo de progresso? Eu sei que, novamente, vamos lá, não necessariamente o Nietzsche estava presente, é responsável pelo nazismo, mas esses ideais que o nazismo abraçou muito, né, bebeu aí de balde, o que eles promovem? Entendeu? O pós-humanismo está diretamente ligado com aquela ideia de uma sociedade superior, ariana, que vai emergir, que vai dominar. E que faz todo sentido se você não tem um senso de que a vida é uma dádiva. Né? O próprio Sandel, na questão, reconhece isso. Ele percebe que o que nós temos em todos esses dilemas, seja de bioengenharia, dessas filosofias aqui que a gente está discutindo, é isso. É que se é uma dádiva, não é conquistado, existe um direito que vai além de nós, um direito que nós não podemos decidir sobre ele. E aqui onde que os nossos amigos, né, tanto Nietzsche como Bavin, que eles vão se chocar aí. Porque o paradigma, então, que é para o Bavinck é o do super-homem. Literalmente o avanço é para frente. Enquanto para o Bavinck, nós, como imagem de Deus, nós não estamos indo para frente. Nós literalmente estamos nos convertendo. Nós não temos que olhar para frente, para o pós. Nós temos que olhar para aquilo que foi deixado para trás. Nós temos que nos converter. Né? Então, enquanto a palavra de ordem no pós-humanismo é avance, 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 a palavra de ordem no cristianismo é se converta, se converta, se converta. Se arrependa. Né? Enquanto, e principalmente o Nietzsche e todo esse movimento do século passado via muito a vulnerabilidade como algo ruim, as fraquezas como algo a ser eliminado, porque o poder tem que prevalecer, o poder tem que sobressair, nós vamos falar, não, isso faz parte da realidade. Porque todo ser humano foi criado por Deus. E com tudo, as nossas fraquezas são parte da nossa humanidade. Ser vulnerável é ser humano. Todo ser humano é dependente.
né? O nosso Senhor se fez homem, habitou entre nós, se dependeu de uma mulher. Ele foi amamentado, ele foi cuidado, né? Por alguns breves anos, literalmente toda a salvação esteve aos cuidados de uma mulher, que foi Maria. E Jesus foi vulnerável, Jesus foi dependente, né? Isso é uma coisa que incomoda demais aqueles que pensam em termos transhumanismo, porque eles querem eliminar tudo, toda doença, toda fraqueza, tudo isso. E nós falamos, não, peraí, isso faz parte da realidade. E nós abraçamos como cristãos, porque nós dependemos de Deus. Essas coisas nos ensinam a depender de Deus. Não é? Citando o apóstolo Paulo, é porque na fraqueza o poder de Deus se manifesta. Não é eliminando a fraqueza que se manifesta o nosso poder. Não. Na fraqueza nós percebemos que nós não temos poder nenhum. Nós não vamos alcançar. Né? Um ponto para a gente analisar aqui também é que a ética nihilista ela literalmente é utilitarista. O Bavinck também falava isso, é uma ética do egoísmo. E, obviamente, o que ela vai promover isso é domínio e força. Domínio sobre a natureza, domínio sobre a própria natureza humana, sobre a natureza humana que está no próximo, sobre a natureza geral, seja árvores, animais, porque tudo isso é por direito, se eu posso. Se eu conquistei e cheguei até aqui, por que não utilizar disso? E enquanto que o cristianismo não é assim. Essa moral, que pelo Nietzsche foi chamada de fraca, é a que abrange, é a que é relacional. Não é aquela que quer eliminar aquilo que incomoda. Não é aquela que quer falar para o cego, para de clamar, fica quieto, morre, eu dou mais bola. Mas é aquela que abraça, vem cá, você vai fazer parte do reino de Deus. Não é aquela que pega o alcoólatra e vai castrar ele para que ele não se reproduza. Mas é que vai converter, para que ele seja transformado. Né? Nós não promovemos a transformação por meios humanos de poder. Nós promovemos a transformação de uma ética que diz o seguinte: você foi criado por Deus, você tem um lugar no Senhor. E, obviamente, a ética aqui dos nossos amigos, e agora você consegue entender o dilema, principalmente de forma mais final, né? É que o pós-humanismo ele vai justamente dizer isso. Você vai se autocriar e o próximo vai se autocriar e o próximo estágio vai evoluir, vai sobrepujar, né? O Homo sapiens vai extirpar ou qualquer tipo de Homo sobre a face da Terra e esse é o caminho. É transcendendo e superando. Aquele que é fraco, ou ele vai evoluir ou ele vai ser eliminado, vai ser extinto. Enquanto nós vamos ver, o nosso destino é esse. O nosso destino não é para frente, o nosso destino é uma regressão. O nosso destino é literalmente voltando ao nosso modelo, que é o Senhor Jesus, que se fez homem, que foi criança, que disse que nada fazia sem Deus. Nada ele podia fazer. É um Jesus que ele não veio ser pós-humano, não veio ser rei para dominar, mas ele veio para ser humano em toda sua expressão, da forma mais completa, mais linda, mais dependente, mais humana possível, se servindo não de anjos, não de tecnologia, não do melhor que poderia existir na criação, mas servindo de homens. Homens fracos, homens que ele ajudou, que ele chorou, homens que ele caminhou junto. O nosso destino não é numa glorificação nossa, mas é uma glorificação do Criador. O nosso destino não é evoluindo, mas é restaurando. É entendendo que Cristo Jesus ele reconcilia consigo todas as coisas. Então nós não buscamos um pós-humanismo. Nós não buscamos, né, transcender a humanidade. A metodologia transhumanista ela vai se apresentar para nós, como a gente viu nesse dilema, em várias facetas, mas ela vai ser rejeitada por nós por quê? Simplesmente porque nós não queremos chegar lá. Lá não é o nosso destino. Não é sermos melhores. Né? Nós queremos sim ser melhores, mas não ser melhores pela nossa imagem, mas contemplando a imagem de Cristo. Sendo transformados não à imagem da tecnologia, não a ícones modernos. Nós queremos essa transformação à imagem de Cristo Jesus. Nós queremos assim. Essa a nossa análise sobre o dilema. Né? Bavinck, então, vai nos ajudar a esclarecer muito que nós não precisamos literalmente do pós-humanismo.
que, embora alguns ideais pareçam parecidos, eles são fundamentalmente distintos. Nós queremos melhoria não por meio de, dos nossos métodos ou da nossa força, não porque nós queremos ser melhores ou eliminar essas coisas, não, nós temos que entender que em todo sentido de criação nós somos criados por Deus e tudo isso faz parte. Tudo isso faz parte. Até mesmo a nossa imperfeição faz parte. Não é? Não estou dizendo que se a gente vai abraçar isso como justificativa, não estou dizendo que a gente também vai aceitar isso em sentidos de pecado de maneira alguma. Se você ler o Bávaro, você vê que nunca isso é corroborado por ele. Mas até no sentido de entender que essas coisas elas são melhoradas, se você quiser usar esse termo, né, por Cristo, não por nós mesmos. Com os métodos que não provêm de nós. Mas tudo aquilo, como a nossa vida, é uma dádiva de Deus. E é pelo Senhor que nós conseguimos. Se existe uma perfeição cristã, essa obra ela não vai se dar por esforço nosso. Ela vai se dar por esforço divino. Né? Que Jesus, nosso maior exemplo, podia ter estipado toda a vulnerabilidade, ele não fez isso. Que Jesus, ele não usou do poder, ele usou do amor. Ele amou os seus e amou até o fim. Jesus é aquele que poderia literalmente ser um pós-humano, mas ele quis ser conhecido como o segundo Adão. Ele não quis ser chamado do filho de qualquer outra coisa, mas ele quis ser chamado do filho de homem. Então o que nós percebemos é que nós não queremos conquistar nada. E essa é uma questão que choca diretamente com o pós-humanismo, porque nós já fomos conquistados por Cristo. Nós abrimos mão desse anseio e desse controle por dominação e poder, como o Sandel fala, porque nós já abrimos mão de uma instância da nossa própria vida. Nós consagramos ela ao Senhor. Né? E o que nós sabemos aqui, principalmente analisando a luz da história, que o niilismo, concordando ou não com seus desdobramentos, ele não oferece ao ser humano, não é, a base nenhuma. Ele não nos oferece norma ética, ele não nos oferece uma direção, ele não nos oferece um destino. Mas o cristão, que é guiado pelo amor, o cristão, que ele toma literalmente como norte a vulnerabilidade para ajudar o próximo, para buscar ajuda, ela é aquela pessoa que cresce, que evolui, digamos assim, e que melhora. Então nós sabemos que a história demonstra que o ser humano, quando ele é melhorado, quando ele é moldado, quando ele obtém o melhor de si, não é porque ele está olhando uma utopia, é porque ele olhou para Cristo. É porque ele foi transformado não numa imagem que ele faz de si mesmo para o futuro, mas é da imagem de Cristo Jesus, que esteve entre nós e que nos mudou.